Olha, vamos falar de um assunto que é bastante apropriado para esse período de chuvas, de intempéries, de descargas elétricas através de raios e trovões. E aí eu lhe faço uma pergunta. Você tem o hábito de utilizar o celular conectado ao carregador? Olha, os especialistas eles alertam para o risco, né, dessa prática tão comum entre os usuários. Quem nunca fez uso do celular conectado à tomada, que atire a primeira pedra. A prática, comum entre os usuários de telefone móvel, parece inofensiva, mas pode representar riscos à segurança das pessoas. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Bracopel, apesar de ser bastante reduzida, existe sim a possibilidade de descarga elétrica ao se utilizar o aparelho quando ainda está sendo carregado. A gente sabe que na correria do dia a dia, às vezes é difícil esperar o tempo certo para o carregamento do celular. Segundo os especialistas, o ideal mesmo é evitar a prática, mas alguns cuidados também ajudam a não ocorrer acidentes, como priorizar o uso de carregadores e baterias originais e em boas condições. A técnica em enfermagem Valnice Lima acredita que a maioria das pessoas reconhece os riscos da prática, mas ainda assim acaba fazendo o uso indevido. Acredito que todos nós sabemos, né? Mas muitas das vezes a correria do dia a dia, né? E a importância também de muitas das vezes uma pesquisa que você não quer deixar perdida, matéria de estudo, que de certa forma está tudo lá no celular, acaba que acarretando tudo isso e você acaba que deixando a desejar essa questão. E muitas das vezes, acredito que o pensamento de todos é que nunca vai acontecer comigo. A maioria dos jovens hoje em dia pensa, acontecer com fulano, mas não vai acontecer comigo, né? Que é os riscos dos maiores acidentes acontecidos hoje em dia são isso. Que você sempre vê com os outros, mas sempre acha que nunca vai acontecer com você. Recentemente no Piauí, uma criança de 9 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica quando usava o celular ligado na tomada. O caso aconteceu na capital Teresina e acendeu o alerta da população para os riscos. O executivo de segurança da Equatorial Piauí, João Porfírio, conversou com a nossa reportagem e deu dicas de como as pessoas podem evitar os acidentes domésticos relacionados a descargas elétricas. Primeira coisa é, sempre contrata um profissional habilitado para cuidar da instalação elétrica da tua casa. Tem que lembrar que ela precisa ser revisada a cada tempo, a cada um período de pelo menos uns 10 anos, peça para alguém dar uma olhada na tua instalação. Além disso, é muito comum nós termos conhecimento de acidentes quando as pessoas estão carregando o seu telefone celular e utilizando ele ao mesmo tempo. Lembra, ele assim não foi concebido. O telefone celular deve ser deixado parado enquanto ele faz o seu carregamento e não ser manuseado. Além disto, temos que tomar muito, mas muito cuidado com a utilização das tomadas. A gente tem a mania de utilizar o Benjamin, como as pessoas conhecem o ter, e aí a gente sobrecarrega a tomada e pode causar um curto. Então esses são os principais riscos dentro da residência. Mas fora das nossas casas também temos isso, principalmente quando a gente fala de ligação clandestina. Nunca permita ou faça isso na sua residência ou num ponto comercial. Sempre entre em contato com o Equatorial, regularize a condição da tua residência e aí nós faremos a ligação. Ligação clandestina, além de ser uma contravenção penal, é um risco enorme para a segurança da tua família e daquela pessoa que você contratou. Perigo, hein? É um perigo. Como falou o executivo aí da Equatorial, é importante a gente estar atento a alguns detalhes dentro da nossa própria casa e com as nossas próprias práticas para evitar esse tipo de acidente. As instituições todas relacionadas a essa questão de segurança elétrica, elas recomendam que a gente evite, por exemplo, o uso de carregadores e baterias que não sejam originais e também, gente, é importante a gente estar atento às condições que estão esses carregadores e essas baterias. Uma outra série de cuidados que a gente pode ter em relação aí, como falou o João Porfírio, da Equatorial, sobre as condições da rede elétrica da nossa própria casa, né? Então, assim,
é uma série de conjuntos de ações que evitam, né, que aconteçam esse tipo de acidente doméstico que a gente tem visto cada vez mais comum e fazendo vítimas, infelizmente.